Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 30 de abril, nesta terça-feira, nós rezamos com o nosso anjo da guarda, contemplamos também a face de Cristo em nossa vida, o qual deseja a paz a todos nós. É o que nos narra o evangelista São João, hoje no capítulo 14, versículo 27 a 31. A paz é o Shalom de Deus, é a verdadeira paz, a alegria que vem ao nosso coração, à nossa vida, em contrapartida ao que o mundo apresenta. Existe, portanto, a paz de Deus e a paz do mundo. A paz do mundo não traz a verdadeira alegria, é inquieta, sombria. É uma paz aparente, momentânea, que não nos traz a verdadeira felicidade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, é um lema de nós beneditinos, a Pax, que é tão fundamental para a nossa vida cristã. Cada dia em que temos acesso aos meios de comunicação social, percebemos nitidamente, amados irmãos e irmãs, como o mundo vive em contínuo conflito. Nosso olhar muitas vezes dirige-se para longe, nos impedindo então de perceber que a violência está bem mais próxima do que imaginamos. Vivemos, portanto, em um mundo onde pululam situações de total ausência de paz, exatamente porque faltam a esse mundo lugares e momentos de diálogo. E a paz, ela nos restabelece, ela conduz à harmonia. No entanto, muitos não estão em paz, até almejam, querem paz em seu coração. Desejam momentos de paz e parece muitas vezes que falta algo em sua vida. A gente sabe que nas mídias nem tudo é verdadeiro. Existem as fake news e mostra para nós muitas vezes uma paz aparente, uma felicidade minguada, e assim é o que nos apresenta. Santo Padre, o Papa Emérito de saudosa memória, Bento XVI, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, nos fala que esses meios são também instrumentos para a construção da paz, mas nem sempre agem concretamente para que isso de fato se efetive. Até rouba a paz em nossos corações. Quantas pessoas adoecem através das telas, por conta dos vícios, das navegações exageradas, e ao invés da paz, que traz um certo alívio, consolo ao seu coração, vai gerando outras patologias, doenças como estresse, inquietação, irritabilidade, impulsividade e assim por diante. É o mal deste século, por conta da tecnologia. E como eu falei anteriormente de nosso pai São Bento, nos mosteiros beneditinos encontramos, por tantas vezes, quase sempre à porta, a inscrição Pax, que não quer dizer uma simples ausência de conflitos, pois onde se não os tem, a não ser na vida beatífica, mas a paz beneditina quer significar, na realidade, a existência de um espaço, de um tempo, para a escuta, da qual brotará nomeadamente o diálogo que, instaurado em Cristo e por Cristo, conduzirá à concórdia e, consequentemente, a uma harmonia pax. Não é certamente por acaso que São Bento, nosso Pai, inicia a sua santa regra com o verbo escutar, que é, portanto, a primeira atitude de quem quer empreender um enriquecedor e duradouro diálogo.
Em sua santa regra, que sem dúvida alguma é para nós a verdadeira relíquia que nos legou São Bento, encontramos ao menos 7 momentos em que ele faz referência à paz. Nos 4 primeiros momentos ou dessas situações, a paz vem apresentada como estado de espírito, uma atitude, uma meta que se pretende alcançar. Vejamos o que nos diz o prólogo 17. Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, guarda tua língua de dizer o mal e que teus lábios não profiram a falsidade. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. São Bento indica desse modo, ao citar o Salmo 33, versículos 14 a 15, que o caminho que devemos percorrer por primeiro é exatamente aquele que se inicia pela atitude de frenar a língua, ou seja, usar a palavra para o diálogo, para a comunicação, para a compreensão que conduz à harmonia e à paz, evitando que ela seja fonte da discórdia. Quantos matrimônios, por exemplo, já terminaram por falta, e alguns deles, de diálogo, de compreensão, de respeito? Não havia uma interação recíproca. Não havia diálogo, e quando não há diálogo, isso dá espaço para que o demônio possa agir através de certos pecados que vão aparecendo, a saber, ciúmes, raivas, desentendimentos, brigas, falta de juízo e assim por diante. São Bento ainda nos fala que voltar à paz antes do pôr do sol com aqueles com quem teve desavença. Olha só, então muitas pessoas vão dormir com queixas, magoadas, doentes, feridas por dentro, porque não estão em paz. E quando você lê o versículo 27 do Evangelho de hoje, vai perceber, porque Jesus é quem nos dá a verdadeira paz, não é o mundo. O mundo traz inquietação, desilusão, aparência. Em outras 3 vezes, São Bento refere-se à paz na dimensão do ósculo santo, que comumente hoje veio a ser substituído por outro tipo de cumprimento dentro da celebração do Augustíssimo Sacramento da Eucaristia. Não conceder paz simulada. Veja só o que nos ensina nosso Pai São Bento. Não seja oferecido esse ósculo da paz sem que antes tenha havido a oração, por causa das ilusões diabólicas. É como se existisse, por exemplo, uma guerra fria entre pessoas. Estão desejando a paz, mas no seu coração querem guerra, vingança, ódio. É uma paz aparente. Assim sendo, que São Bento continue nos inspirar nesta construção da paz, na busca da unidade, no respeito às diferenças que sempre nos enriquecem. E temos que confiar, acima de tudo, em Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, que se faz presente através da sua igreja, nos sacramentos, para nos dar a verdadeira paz em nosso coração, em nossa vida. E o demônio não tem poder sobre ele, porque nos ensina o versículo 30, o chefe deste mundo vem, mas ele não tem poder sobre mim, diz Jesus. Quem como Deus? E quando estamos com Deus, nós enfrentamos este mundo de tribulações e indiferença, buscando fazer a vontade de Deus, acolhendo em nossa vida e nosso coração
o próprio Deus, a paz que almejamos. A paz esteja convosco. E nós respondemos: o amor de Cristo nos uniu. É este amor de Deus que deve transbordar através de nossas atitudes e ações, a fim de que a paz reine entre nós, em nossa vida, e não permitamos que as sementes do mal se alojem em nosso coração como erva daninha, que cresce e que faz um estrago na nossa vida, na nossa alma, quando permitimos que o mal habite em nós. Diz que na última ceia, quando Judas estava presente, o evangelista fala que Satanás tinha entrado em seu coração. Nosso Senhor nos deseja a paz. Vamos acolher esta paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o sacerdote reza na Santa Missa: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É a fé que anima a igreja, cada um de nós. A igreja é o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, como nos ensina São Paulo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, para transmitir aos outros a verdadeira paz de Cristo. Foi o que aconteceu com os primeiros discípulos na evangelização pelo mundo. É só você ler a primeira leitura de hoje de Atos, capítulo 14, versículo 19 a 28. E vale ressaltar que a paz não é ausência de guerra. Veja as tensões que aconteceram em Jerusalém com as missões ocorridas por Paulo, Barnabé e outros discípulos. Paulo foi praticamente chutado de várias comunidades, de vários lugares onde ele, depois de sua conversão, passou a evangelizar. E naquela ocasião muitos judeus estavam incomodados, levantando falsos sobre os apóstolos, os discípulos, querendo impedir que a mensagem do evangelho fosse espalhada, que as pessoas aderissem, recusando acreditar no Filho de Deus. A gente, lendo a leitura de hoje, vê como Paulo foi arrastado, apedrejado. Só conseguiu sair vivo daquela situação porque os outros discípulos o rodearam. Fizeram como que uma parede de escudo, né, para defender, e ele conseguiu sair depois e não desanimou, não parou por aí. Talvez muitos hoje já teriam desistido da missão se passassem por estas perseguições mais violentas. Hoje em dia mesmo, algumas pessoas na igreja ficam incomodadas com certas situações pequenas dentro da igreja, frustrações, decepções com o padre ou com alguém da igreja, vão embora, não querem mais continuar sendo missionárias. Vamos aprender com os discípulos, são modelos de fé para nós. Veja só, apedrejados, expulsos de cidades, incompreendidos, zombados, não desistiram, eles insistiam na propagação do evangelho com a sua própria vida. E diz o versículo 22 que eles exortavam o povo a permanecer firmes na fé. Veja só, não ficaram se lamentando, murmurando, estavam felizes porque estavam com Deus. A paz habitava em seus corações, porque humanamente já teriam desistido, mas o que fazia eles continuar, perseverar? É a graça de Deus. É esta paz que Jesus transmite a cada um de nós,
quando, pela fé, entendemos o verdadeiro sentido da nossa vida. Desse modo, os sofrimentos não são capazes de frear nossa evangelização. Isto é uma tentativa demoníaca, maléfica, de não querer que Cristo possa reinar. E esta frase é muito profunda também no versículo 22, deve permear nossa vida cristã, em nossos corações, em sua vida, meus amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes. Se quiser, inclusive, marcar essa frase, colocar na sua porta, em algum lugar, para que você passe o dia meditando, vale a pena. Veja só, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Veja que profunda esta breve mensagem para nós. Muitos querem se livrar do sofrimento. Muitos acham insuportável serem feridos, magoados por causa do anúncio da palavra. E é preciso passar por isso para entrar no reino dos céus. São as nossas renúncias, mortificações. Quando nós vamos ali evangelizar em nosso trabalho, onde há pessoas que ficam com piadinhas, com zombações, com chacotas, e a gente tem que testemunhar, passar por apertos, ser ridicularizado. Você já passou por isso? Isso te deixou triste? Ou você continuou alegre, motivado, entusiasmado? Os discípulos não estavam tristes. Diz a palavra que eles estavam motivando os outros a permanecer firmes. Veja que ensinamento para nós esta liturgia de hoje, né? E diz o versículo 26, entregues à graça de Deus, eles estavam abertos para a vontade do Senhor. O trabalho rendeu em muitos lugares, apesar das dificuldades, eles lançaram sementes, voltaram depois a estes lugares de evangelização para fortalecer os irmãos na fé. Muitos pagãos foram se convertendo, pessoas que tinham espírito do mundo, chefiadas pelo mal, foram aderindo à proposta de Jesus, como aconteceu com muitos judeus, não só pagãos, mas gente de outros grupos de denominações religiosas foram aderindo, foram conhecendo, foram amando verdadeiramente nosso Senhor. E precisou do anúncio, do querigma. Essa também é a nossa tentativa, usando aqui as redes sociais para anunciar a boa nova, que é Jesus, o Evangelho. O que ele diz e o que a igreja também nos orienta a dizer. Por isso, eu me utilizo aqui não só da Bíblia, mas também, e muitas vezes eu falo aqui para vocês, do catecismo da Igreja Católica, da palavra dos santos padres, que são os considerados primeiros teólogos, assim como Santo Agostinho, Orígenes e tantos outros, que ajuda na nossa meditação diária. Neste sentido, Jesus quer ajudar-nos a compreender que a fé é uma fonte profunda de paz, mas também quer deixar claro que a fé não é pensar que tudo vai ficar bem. De fato, algumas horas depois, o Senhor estará pendurado no madeiro da cruz. Jesus quer que confiemos que Ele é a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Mas acreditar na luz implica assumir a existência de escuridão. Portanto, a fé não é pensar que tudo é cor-de-rosa, não é um doce otimismo, é levar a sério as consequências da cruz do Senhor e não perder de vista o fato de que nele reside a resposta a todas as nossas perguntas e perplexidades. De igual modo,
Quando a nossa fé vacila e, consequentemente, falta-nos a paz, podemos recorrer a Maria, mestra de fé e rainha da paz, para recordar que Cristo nos quer dar-nos algo que pertence a este mundo. Ele quer fazer-nos participantes do amor com que as pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, se amam umas às outras. Então, muitas vezes, no lugar de paz, habita em nosso coração o quê? A tristeza, o desânimo, o dissabor, as inquietações, as frustrações, desejos de morte, escuridão, decepções, falta de fé. Mas isso são situações humanas e muitas vezes provocadas e nos levando a certas tentações do demônio, do inimigo. Mas como diz Jesus, ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre a tua vida se tu estiveres, de fato, em Cristo, na comunhão com Deus, na confissão, na Eucaristia, na oração do terço, na vivência sacramental, na prática das boas obras, disciplinando o teu corpo. E aqui vale lembrar que o poder do demônio sobre nós depende dos pecados, ou seja, quanto mais você vive no pecado, abrindo as portas do teu coração para a malícia, para a imoralidade, devassidão, roubos, tantos outros pecados. Veja Marcos no capítulo 7, Gálatas capítulo 5. Então a gente não pode alimentar esse animal dentro de nós. Entendeu? Então, Jesus, que não tem pecado, ele nos dá a verdadeira paz e é através dele que a gente, de fato, vai combatendo os vícios, o mal, as más inclinações. Por isso que precisamos nos aproximar dele, ir até ele, buscar esta vida sacramental, aprender com ele, com Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o mundo deve saber que Jesus ama o Pai, ama e obedece. Daí a importância de também escutar a voz de Deus, de obedecer, de cumprir os seus mandamentos para entrar na vida eterna, experimentar o céu, Deus conosco. Este é um argumento para que o mundo saiba que Jesus ama o Pai, mas o mundo não conhece a Deus porque não teve a experiência ainda com o ressuscitado. Por isso precisamos evangelizar. Jesus vive em nós. Esta é a notícia boa que eu tenho para você. E com ele está o Pai e está o Espírito Santo. Quem nos pode perturbar? Paulo, apedrejado, julgado morto, ergue-se, volta à cidade, anuncia a boa nova. Faz numerosas conversões e parte para animar a fé, encorajar as comunidades que também passam por dificuldades. Por isso ele vai nos dizer e nos ensina também a fortalecer-se na fé, segundo Coríntios 12:10, compraz-me nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Pedro também dirá, 1 Pedro 4:13, alegrai-vos, pois assim como participais dos padecimentos de Cristo, assim também rejubilareis de alegria na altura da revelação da sua glória. Amados irmãos, irmãs, vivemos num mundo cheio de ameaças. As nossas paixões não dão tréguas. Tudo parece avançar como se Deus não existisse. E como os discípulos que na escuridão da noite se debatiam contra os ventos e contra as ondas do mar, também nós nos enchemos de pavor. Assaltam-nos as dúvidas e a nossa fé entra em crise. Deus cala-se dentro de nós, parece jogar às escondidas, não responde aos nossos gritos. É a noite escura da fé.
É o momento de a exercitarmos para sentirmos o que não sentimos e vermos o que não vemos. É essa fé que está na base da paz, que vem da comunhão com Deus. Fé em Deus presente, mas não ainda completamente possuído. Fé que amadurece na ausência do esposo, que se aperfeiçoa na busca do esposo. Fé que se purifica nos momentos mais duros e atrozes. As vidas dos santos mostram-nos tantos exemplos do que estamos a dizer. A paz vem de um olhar de fé sobre a realidade de um Deus presente, mas procurando com o ardor de um coração ferido pela sua ausência. A paz vem quando se aceita o mistério da ausência de Deus, seu silêncio, sofrimento e o mistério da cruz como o momento mais alto do amor de Deus e do testemunho do nosso amor por Ele. E sem muitas delongas, vamos concluir esse nosso momento com a breve oração que o Senhor Jesus Cristo dê a cada um de nós a sua paz. Quantas vezes procuro paz onde ela não se pode encontrar, longe da cruz, fugindo de tudo que me incomoda, evitando o que me faz perder a paciência, esquivando-me do que me pode causar aborrecimento e fechando os olhos ao sofrimento dos outros. São tentações que me assaltam frequentemente, como sabe, Senhor. São tentações que me fazem afastar do olhar de Ti, fonte da paz, que me fazem esquecer as Tuas palavras. Vence, Senhor, as minhas tentações, que a Tua voz ecoe no meu coração perturbado e me ensine os Teus caminhos, aqueles que levam a Tua paz. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!